relacionadas às relações intergovernamentais e ao federalismo, bem como sobre reforma do Estado e gestão pública. Por favor, professor Fernando Abruzzo. Boa tarde a todos. Eu primeiro gostaria de agradecer o convite que me foi feito. É uma honra, sem dúvida alguma, vir aqui num momento tão importante. Momento importante, sem dúvida alguma, para os que estão aqui, pela história, pela biografia pessoal, mas também acho um momento importante para refletir, 20 anos depois, sobre algumas transformações que o Estado brasileiro vem passando, na verdade. Eu acho que aí é melhor usar o tempo verbal nesse sentido. Quer dizer, pensar um pouco mais sobre essas transformações que passaram e ainda passam pelo Estado brasileiro e refletir sobre o futuro. É claro que num encontro como esse, o problema de quem vai abrir é que a tendência maior é de olhar para trás. Obviamente, essa é a tendência maior e eu acho que não há nada de mal nela, na verdade. Acho muito bom que a gente possa olhar para trás, observar o que fizemos, aprender, admitir os erros e mostrar os caminhos que foram trilhados. O meu desafio, na verdade, entre as falas aqui, talvez seja que tenha mais esse sentido, é de olhar para trás, refletir e olhar para frente. Tentar pensar o que aconteceu nesses últimos 20 anos e também olhar para frente. Sobretudo porque existem duas tendências que eu acho que devem ser evitadas se nós quisermos fazer uma reflexão desse período de 20 anos e olhar para frente. A primeira tendência é acreditar que, embora tudo tenha acontecido aí nos últimos 20 anos, várias transformações, o país é o mesmo. Ou seja, uma tendência de fazer uma análise segundo a qual o Brasil é o mesmo, as mudanças são muito tópicas e, portanto, a administração pública continua a mesma. Claro que é um perigo, mas é um perigo que tem sinais no mundo. É por isso que as pessoas admitem essa percepção. Recentemente, o CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas, fez uma grande pesquisa de opinião sobre a administração pública. Eu vou dar algumas respostas aqui dos entrevistados. 79% dos entrevistados acreditavam que o setor público é pouco ou nada dedicado a atender as pessoas. 79%. 68% disseram que a capacidade da administração pública corrigir erros é pequena ou inexistente. 68%. 79% dos cidadãos pensam que na maior parcela da burocracia, muita gente ou quase todo mundo está envolvido em processo de corrupção. 79%. Quando a gente olha um indicador como esse, um indicador da realidade, um indicador cientificamente falando de percepção, aquela primeira visão, a visão de que, embora tenha havido mudanças, nada mudou, ganha destaque. E, portanto, muita gente abraça esse tipo de percepção, olhando para uma pesquisa dessa e dizendo, bom, o serviço público é assim, sempre foi assim e sempre assim será. Para corrigir esse perigo, eu digo, ele tem indicadores na realidade, por quê? Porque há problemas. Há uma série de problemas, dificuldades na administração pública brasileira. Não há a menor dúvida quanto a isso. Falarei daqui a pouco sobre isso. Mas qual é o equívoco em adotar esta visão como uma visão única? O grande equívoco é não ter uma perspectiva histórica, não ter a capacidade de perceber a passagem do tempo. Se nós olharmos um dado muito interessante do trabalho do professor Celso Laffer sobre o governo JK, ele mostra nesse trabalho, se não me falha a parca memória, que na época, cerca de 80% dos funcionários públicos federais não tinham feito concurso público. Cerca de 80% dos funcionários públicos federais não tinham feito concurso público. Isto é em meados, final da década de 50.
Se nós pensarmos, olharmos um pouco mais para a administração pública e olharmos que há pouco tempo os governos locais tinham pouca ou quase nenhuma autonomia de implementar políticas públicas. Governos locais, em boa medida, existiam e por terem pouca autonomia do ponto de vista das competências, por terem poucos recursos, no fundo eram uma extensão muito forte do poder privado. Para lembrar a velha tese do Vitor Nunes Leal, o poder público local era privatista, pois não se constituía como um poder público de fato. Grande parte dessa percepção da pesquisa do ZPDOC tem a ver com o quê? Com o que as pessoas sentem no poder público subnacional, principalmente. Porque, em boa medida, o que atinge as pessoas do ponto de vista do serviço público é o poder público subnacional. É o hospital, a escola, a polícia, que no geral estarão nas mãos ou do governo municipal ou do governo estadual. Pensem, que há um pouco mais de 20 anos, esses governos locais praticamente não tinham políticas públicas. Vou dar uma outra percepção. Pesquisa feita na década de 80 mostrou que grande parte da população brasileira via o serviço público como um locus de emprego, isto é, como um lugar para arranjar emprego às pessoas. Recentemente, o cientista político Alberto Almeida fez novamente essa pergunta e quase 70% da população diz que o setor público não é para dar empregos públicos. Eu estou fazendo essas comparações para vocês pensarem que algumas mudanças estão acontecendo. Talvez para alguns não no tempo que gostariam. Mas nós estaríamos hoje mais no olho do furacão da mudança histórica do que no final dela. E, portanto, muita coisa está no meio do caminho. O perigo não é achar que andamos pouco neste meio do caminho. É não conseguir seguir o restante da trajetória deste meio do caminho. E aí vem o segundo perigo. O segundo perigo é olhar para trás, inversamente ao primeiro, e acreditar que tudo mudou e tudo está melhor. Acreditar que foram feitas grandes transformações da Constituição 88, foram criados concursos, carreiras, vamos sortear uma carreira aleatoriamente, vai? Gestores, sei lá, uma carreira de modo randômico, como diriam os econometristas, gestores, e portanto, tudo melhorou. Ou, dito de outra forma, o que veio comigo veio melhor em comparação ao passado. Eu acho que esse segundo perigo tem a ver com aquilo que eu falei antes, que estamos mais no olho do furacão do que no final do processo. Isto é, estamos num período de transformações históricas em que estamos mais próximos do meio do caminho, e o grande desafio é como refletir sobre o caminho já trilhado e perseverar para o restante do caminho. É este o grande desafio, e é o desafio que, de alguma maneira, deve estar na cabeça dos homens públicos brasileiros e, em particular, de vocês, de uma carreira importante da burocracia brasileira. Diante desse desafio, o que a gente pode dizer que deve ser feito para continuar esta trilha dos últimos anos?